Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Hélio Santos, auxiliar do nosso amado pastor Pedro Aldir Damasceno, que é o nosso presidente das Assembleias de Deus em Viana. Faço menção também ao nosso amado pastor Francisco Raposo, presidente da CEADEMA, e também ao coordenador da Secretaria de Educação Cristã, pastor Rosivaldo Cardoso, e toda a sua equipe. Neste domingo, irmãos, estudaremos a lição número 9, que ainda faz parte do primeiro trimestre de 2025, que tem como tema importantíssimo: quem é o Espírito Santo? Texto áureo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verdade prática: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A nossa reflexão de hoje, deste sábado, é: o Espírito Santo falou por meio dos profetas e apóstolos. O nosso texto base de hoje está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja bem, o texto inicia dizendo: porque a profecia nunca foi produzida. A palavra grega traduzida como produzida é phero. Phero significa trazer, carregar, levar adiante. Isto significa que a profecia não se originou dos profetas, mas foi trazida a eles. O texto diz que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que a revelação divina, ela foi transmitida diretamente pelo Espírito através desses profetas. Mas quem eram esses homens santos? A expressão homens santos de Deus se refere aos profetas, aos sacerdotes, aos reis, aqueles que viveram em santidade. Então, essa palavra santo, ela tem o significado de separado para Deus. Esses homens foram escolhidos para transmitir a revelação de Deus aos homens. Mas isso também não quer dizer que esses homens eram impecáveis, que esses homens ninguém podia chegar perto deles. Não, eles foram consagrados, eles foram levados, eles foram separados para essa grande tarefa. Moisés, por exemplo. Moisés teve um relacionamento com Deus muito forte, que a Bíblia diz em Êxodo 33, 11, que Deus falou com ele face a face. Isaías recebeu a visão do trono de Deus. Ezequiel falava tudo que Deus mandava, querendo o povo ouvir ou não. Jeremias foi aquele grande sofredor por levar a mensagem divina aos homens. Agora, no Novo Testamento a gente vê Jesus escolhendo pessoas para levar a mensagem do Evangelho, para comunicar, para transmitir a mensagem de Deus. Efésios 3, versículo 5, Paulo, ele é bastante inteligente e também ele nos mostra uma profundidade tremenda quando ele faz relação dos profetas com os apóstolos. Ele diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, esse texto ele continua falando que esses homens foram movidos, impelidos pelo Espírito Santo. É interessante que a palavra inspirados, ela vem do verbo feromene, que significa movidos, carregados, impelidos. Isso quer dizer que esses profetas foram levados como navio é levado pelo vento. Assim eram levados pelo Espírito Santo. Eles foram guiados e dirigidos para comunicar essa mensagem divina sem erro.
Então isso quer dizer, para finalizar, que 2 de Pedro 1:21, ela está nos dizendo que o Espírito Santo falou por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, garantindo que a Bíblia não é um livro humano, que a palavra de Deus não é uma palavra humana. E isso é gratificante em saber que fortalece a nossa fé nessa autoridade, nessa inspiração e nessa inerrância das Sagradas Escrituras. Deus abençoe nossos irmãos.